Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto aqui sobre a educação. Vamos dar uma ajeitadinha aqui na câmera aqui, né? Para ficar um pouquinho mais diferente aqui, né? Senão fica tudo muito igual, tá? Então vamos lá. Melhor assim? Isso, então vamos lá. Bom, a gente tá falando nesses vídeos agora, que nós estamos num período aí, falando sobre educação infantil. Tá legal? Então aqui nós podemos dizer, por exemplo, que paramos ali nas ideias do Rousseau, tá? Que ele vai revolucionar uma série de coisas lá e combate os preconceitos, combate os castigos físicos, faz desenvolve ali muitas ideias boas, muita coisa interessante que vai avançar ali no desenvolvimento da educação, da educação das crianças. Tá legal? Bom, então vamos lá. Sobre educação infantil, vamos falar agora. Bom, já que o Rousseau ele abriu ali o caminho para as concepções educacionais, ele vai abrir caminho também para concepções educacionais. Vai estar surgindo aí nessa abertura de caminho que o Rousseau está desenvolvendo aí, o Suíço Pestalozzi, tá? Que ele também vai estar reagindo com relação contra, né, esse intelectualismo excessivo aí da educação tradicional. Tá legal? Então vamos lá. Então ele considerava que a força vital da educação, ela estaria ali na bondade, no amor. Essa daí era a filosofia do Pestalozzi, tá legal? Com relação à questão, por exemplo, vamos supor, que a família, né, ela deveria ali estar sustentando que a educação, ela tem que cuidar do desenvolvimento efetivo da criança, desde o nascimento, tá legal? Então, educar deveria ocorrer ali em um ambiente o mais natural possível. Essa é a ideia. Por exemplo, num clima de disciplina restrita ali, mas amorosa, tá? E colocar ação, coloca ali em ação o que a criança, né, já possui dentro de si, tá? Contribuindo para o desenvolvimento, assim, de vamos supor, que tem ali um caráter infantil. E o Pestalozzi, ele vai estar destacando também que o valor educativo, né, do trabalho manual e a importância ali das crianças para desenvolver com habilidade essa prática aí, né? Quer dizer, tudo isso daí o Pestalozzi vai estar falando também. E ele vai estar se preocupando, por exemplo, com a ideia de que a educação ela tem que ser assim metodicamente ordenada para os sentidos, tá? Sobre a respeito da percepção da criança, que é da criança que seria educada ali pela instituição, uma criança educada pela intuição e ensino, que ela deveria priorizar coisas, não palavras, tá? Então ele vai adaptar aí um método de ensino e um nível de desenvolvimento assim dos alunos por intermédio da atividade ali da música. Ele vai estar introduzindo também a arte, a soletração, a geografia, a aritmética, tá? E além de muitas outras de linguagem oral e de contato com a natureza. Então ele vai levar adiante a questão da ideia da prontidão ali já presente em Rousseau, tá? E da organização ali graduada de conhecimento, do mais simples ao mais complexo, que já aparecia ali em Comênio, tá? Então essa pedagogia do Pestalozzi, ela vai estar enfatizando ainda a necessidade da escola treinar ali a vontade de desenvolver atividades morais nesses alunos aí, tá? E as ideias, por exemplo, as ideias da liberdade, o Pestalozzi ele tinha muito aquela questão das ideias da liberdade, da espiritualidade. Então vai estar influenciando, assim, entre outros ali, como também ele chegou a influenciar lá um empresário lá, o Robert Owen, que é um escocês. Ele acreditava que a educação ela prepararia os homens ali para viver numa sociedade socialista. Então ele vai estar criando em 1816, lá na Escócia, a New Lanark, que é uma creche que vai abrigar os filhos dos operários desse Robert Owen, tá? Ele vai estar abolindo ali nessa creche ali os castigos, tá? E vai estar a questão dos prêmios, as atividades de memorização dos livros, ele vai estar revolucionando totalmente a educação e naquela creche ali. Então ele vai estar dizendo que as ideias ali, nesse período ali, essas ideias ali vão ter um impacto ali na realidade europeia, norte-americana também, que vai estar surgindo, vai estar abrindo caminho
para várias iniciativas e está integrando esse cuidado com relação à questão da educação das crianças nas instituições que é fora da família, extrafamiliares, tá? Então aí, em 1828, o padre Ferrante Aporte, ele vai estar criando o primeiro asilo infantil italiano ali, e mais precisamente em Cremona. Então, ali, inicialmente, para as famílias que têm mais grana, né? Sempre assim. E vai ser em oposição àquelas salas de custódia que existia lá em algumas instituições do atendimento também das crianças pobres. Então, o aporte também ele assevera que as crianças, que a primeira infância, ela deve ser instruída e não apenas protegida. Então, assim, ele vai propor ali atividades de ensino religioso, trabalhos manuais, né, rudimentos da leitura, escritas e contagem. Então, posteriormente, vai estar difundindo ali as escolas infantis por toda a Itália, tá? Vai estar sendo apoiado pelos católicos ali, que são progressistas, mas ele vai estar sendo muito combatido pelos conservadores ali, aquele pessoal que é contra as ideias dele, que vão estar preocupados ali em manter aquela concepção ali tradicional da família, como responsável para a educação dos filhos, tá? Então, as ideias do Pestalozzi, a gente sabe que elas foram levadas adiante ali pelo alemão ali, o Froebel, é um educador alemão, com relação no quadro ali das novas influências teóricas e ideológicas ali do seu tempo, tá? Então, essas influências ideológicas ali as influências teóricas e ideológicas, que era o liberalismo, né? Como a maioria das pessoas, todo mundo sabe aí, o liberalismo e o nacionalismo ali, que eram marcados pelas lutas ali do Napoleão, as lutas napoleônicas, né? Que vai estar influenciado por uma perspectiva mística, né? Uma filosofia espiritualista e um ideal ali político da liberdade, que vai estar criando em 1837 um jardim da infância, onde as crianças, os adolescentes, né, vão ser considerados como pequenas sementes adubadas ali e expostas em condições favoráveis no seu meio ambiente, vão estar desabrochando a sua divindade interior, né, num clima de amor, papapá, piriri, pororó, simpatia, encorajamento, tá? Então, segundo eles, vão estar livres ali de aprender sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, isso daí era concebido ali como um todo, né? Em cada pessoa ali seria ao mesmo tempo uma unidade e uma parte ali daquilo tudo ali, tá? Os jardins da infância vão estar divergindo também, tanto das casas assistenciais existentes na época, por incluírem a dimensão pedagógica, tá? Quando da escola ali, que vai estar demonstrando que, segundo o autor, tá? Essa preocupação aí com essa moldagem dessas crianças praticada ali de uma forma, de uma expectativa ali, uma perspectiva exterior, tá? Então, o modo básico ali de funcionamento dessa proposta educacional vai estar incluindo atividades de cooperação, jogo, entendidos ali como a origem da atividade mental. Então, o Froebel também, ele vai estar participando da intuição e da ideia da espontaneidade infantil, que vai estar preconizando a questão da autoeducação da criança pelo jogo, tá? E as vantagens intelectuais e morais, além do seu valor ali de desenvolvimento físico, tá? Então, ele vai estar elaborando a questão das canções, jogos para educar sensações, ali emoções, vai estar elaborando a questão do valor educativo, da atividade manual, confeccionando brinquedos para aprendizagem da aritmética, da geometria, além de propor ali algumas atividades educativas, que vai estar incluindo conversas, poesias, cultivo de hortas, ali pelas crianças, tá? E o manuseio ali de objetos, participação em atividades, assim, que a gente pode dizer assim, diversas de livre expressão ali, por meio da música, dos gestos, das construções com papel, argilas, blocos, da linguagem ali, que vai estar possibilitando que o mundo interno da criança vai estar exteriorizando, a fim de que ela pudesse ali, então, estar
ver ali objetivamente, modificar, observar, descobrir, né? E uma série de coisas aí que vão estar permitindo que esses recursos básicos, esse modelo que eram divididos em dois grupos ali, ou prendas, ou dons de ocupação, essas prendas que vão ser os materiais que não mudavam de forma, que é os cubos, cilindros, os bastões, lápis, que vão estar sendo usados ali em brincadeiras, que vai estar possibilitando a criança fazer construções variadas, que vai formar um sentido da realidade e um respeito à natureza. Já essas ocupações, elas vão estar consistindo em uns materiais que se modificavam como uso, como tais, por exemplo, a argila, né, a areia, o papel, que vai estar sendo usada em atividades de modelagem, recorte, dobradura, né, alinhava em cartões com diferentes ali figuras desenhadas, que vai enfiar, por exemplo, as pontas ali no colar. Aquelas pontas é aquela plantinha que dá aquelas bolinhas, né, enfia a linha ali e alinhava, né, que passava ali, formava um colar, tá? Então vão estar buscando essa iniciativa aí da criança, para o desenvolvimento das atividades que eles acreditam que vai estar formando uma pessoa ali, né, a sua personalidade. Então, para completar, vinham as canções e uma lista de materiais e atividades. Então, as prendas, as ocupações, na formação da livre expressão infantil, ou seja, daquilo que o Froebel, ele acreditava que o seu quadro ideológico ali vai estar chamando de atividades materiais. Então, essa ênfase posta aí por essa liberdade da criança, aí, ela vai estar espelhando movimentos liberais que vão estar em curso na época, ali na Europa. Tá legal? Toma um pouquinho d'água aqui que eu tô com a garganta um pouco seca. Agora tá bem melhor, né? Deu uma lubrificada. Então vamos em frente. Então ele vai estar passando a ser isso daí que, em curso ali na Europa, ali como a gente estava falando, os movimentos liberais estavam em curso, né? Então ele passa a ser visto ali como ele vai ser visto como uma ameaça, né, ao poder político alemão ali. Então ele levou ali o autoritarismo, por exemplo, governamental da época, a fechar alguns jardins da infância por todo o país, por volta de 1851. Então, o autoritarismo ali chega ali e fecha os jardins da infância, tá? Então, essa semente de renovação educacional pensada pelo Froebel vai ser proibida lá na Alemanha. Então, vão encontrar um solo fértil ali nos outros países, porque ela estava proibida lá. Então, em 1848, por exemplo, um casal alemão ali, ele era discípulo do Froebel, ele vai se refugiar lá na Inglaterra e vai fundar o primeiro jardim da infância lá na Inglaterra, né? E igual a isso daí também vai ter um outro casal lá de refugiados alemães que havia conhecido também o seu trabalho lá. Então ele vai fundar o primeiro, em 1858 ele vai fundar o primeiro jardim da infância no solo americano, tá? E nesse sentido vai estar utilizando o idioma alemão. Mas aí 2 anos depois, em 1860, vai estar surgindo a educadora lá, Elizabeth Peabody, uma coisa assim, que vai estar instituindo o primeiro jardim da infância de língua inglesa em Boston, lá no solo americano. As coisas já começam a vir para cá. As irmãs Agassiz, influenciadas por Froebel também, elas vão estar organizando um método de ensino para ser usado nas escolas mais pobres lá na Itália, tá? E a coisa vai avançando. E nessa mesma época, algumas experiências educacionais para crianças ali, elas vão ser realizadas. Aí o Brasil finalmente começa a fazer parte. Em outros países da América Latina também, sobre a influência do educador alemão. Tá legal? Então essa apropriação de teorias desses autores aí, pelas instituições de educação infantil, elas vão envolver um longo processo, tá? E esses modelos pedagógicos, eles vão estar inicialmente voltados para atender as populações aí que socialmente desfavorecidas, gradativamente foram sendo utilizados para orientar as escolas e outras instituições que atendiam ali os filhos de alguns segmentos da classe média, né? E que vai estar em alta ali em alguns outros países, em vários países, tá? Então isso daí vai estar contribuindo para a modificação assim dos princípios que vão estar ali para a educação, desenvolvendo ali para a educação fundamental, que vai estar passando assim
admitir a importância da observação ali, da pesquisa científica, do desenvolvimento infantil, além da elaboração de material educativo, que vai ser usado assim livremente pelas crianças. Aí lá no século XIX, um conjunto de atores ali sociais ali vai estar passando a disputar o espaço e a estar confrontando essas concepções sobre educação que era anterior lá no ensino obrigatório. Então essas entidades filantrópicas aí, as pessoas das camadas dominantes ali com interesses beneméritos, setores governamentais, empresários. Então são regulamentações assim, sucessivas que algumas vezes assim que a gente vai ver que elas são conflitantes, né? Então elas foram criadas ali de uma forma para orientar a educação pré-escolar nos países da Europa Ocidental. Então, mas nesse sentido assim você vai ver que elas não foram efetivadas assim, observando uma impermeabilidade ali de uma realidade educativa. Tá? Então, particularmente no que se refere às crianças das camadas populares. Bom, pessoal, então nesse sentido a gente vai ficando por aqui e a gente pede para você que nos acompanhou até aqui, deixe seu comentário. Se você tiver alguma observação, alguma sugestão, vai ser bem-vinda. Tá legal? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o botão de curtir, né? Compartilha. Forte abraço, até mais, tchau!